Sejam bem-vindos, meu nome é Flávio Farias e esse é o canal Ler Compartilhar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clique em gostei, ative o sininho de notificações para você ser avisado quando tiver novos vídeos, tá bom? Como você já deve ter percebido, eu estou gravando 30 dias com Jonathan Edwards. É 30 dias do mês de janeiro que eu escolhi para estar narrando aqui para vocês estarem conhecendo como ele abordava os temas da Bíblia, os assuntos que ele trata no devocional, os textos, para vocês conhecerem ele de uma forma mais próxima, que é um devocional onde ele fazia reflexões e escreveu durante todo o ano. Então, logo falando sobre o livro é excelente, muito bonito, bem acabado, é uma espécie de couro meio acolchoado, tem letras em relevo, uma letra dourada. Essa parte aqui, ó, sensacional, muito bonita, tem esse marcador de página. E as páginas dele é meio amarelada, dá uma impressão como se você estivesse voltando no tempo. É uma ótima dica de presente, então até para você mesmo, para você estar acompanhando os devocionais, pode ter certeza que a pessoa que ganhar esse devocional aqui de presente vai ficar muito feliz. Eu vou estar deixando aqui embaixo um link na descrição para você estar adquirindo o seu, tá bom? Parabéns, editora Pão Diário, excelente livro. Mais uma pergunta, você já ouviu falar sobre esse homem? Sobre Jonathan Edwards? O que você sabe sobre ele? Você já escutou o grande sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado? Se você já ouviu, se você já o conhecia, comenta aqui embaixo para a gente saber como foi que você conheceu, ou se foi através de algum outro vídeo. Eu gostaria de saber, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar aqui um pouco sobre a vida de Jonathan Edwards, alguns pontos específicos que eu achei interessante para estar passando aqui para vocês, tá certo? Primeiramente, Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703, no dia 5 de outubro, lá nos Estados Unidos, na época onde o puritanismo estava passando por uma fase de transição. As pessoas estavam deixando de ter uma vida que era centrada em Deus para viver uma vida distante de Deus, distante daquela vida cristã que anteriormente os seus primeiros colonizadores tiveram. E o que é que acontece? Jonathan Edwards, por ter uma grande relevância na história, para você ter noção, esse sermão que eu tinha mencionado antes, Pecadores na Mão de um Deus Irado, até hoje nas escolas públicas americanas, esse sermão é estudado pelos alunos para eles conhecerem como foi a época de Jonathan Edwards, como era a literatura daquele tempo, para você ter noção do legado que esse homem deixou. Outra observação aqui é que os pais de Jonathan Edwards eram crentes, tiveram um papel fundamental na vida e na história de Jonathan Edwards, porque foram pais piedosos, pais bíblicos que ensinaram seu filho no caminho em que deve andar, onde ele teve uma excelente educação cristã. Seu avô, seu pai, eles eram pastores, eram reverendos. Para você ter noção que Jonathan Edwards ele cresceu num ambiente cristão muito bem nutrido pela palavra de Deus. Jonathan Edwards também, ele foi bacharel em artes, ele chegou a fazer mestrado, era uma pessoa muito dedicada, bastante disciplinada, era considerado um dos melhores alunos da sua época. E também ele é muito conhecido com as firmes resoluções de Jonathan Edwards, que foi um documento que ele fez, ele escreveu as firmes resoluções dele, como ele gostaria de viver uma vida dedicada a Deus e a sua glória. E até hoje também é muito estudado pelas pessoas, por teólogos, essas firmes resoluções. Eu estou deixando aqui embaixo também um link para vocês estarem conhecendo quais foram essas resoluções que Jonathan Edwards escreveu para ter a sua vida baseado nessas resoluções. Eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas dimensões que esse devocional fala sobre a sua história. Para vocês terem ideia, Jonathan Edwards também, ele começou seu ministério em 1722. Ele também foi pastor, foi missionário para os índios, e ele chegou a ser presidente da faculdade em Princeton, lá nos Estados Unidos. Ele foi uma pessoa bastante influente e também foi um dos instrumentos para o grande despertamento lá na Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. Outra observação muito boa aqui é de Jonathan Edwards, que ele chegou a se casar, teve 11 filhos, é isso mesmo, 11 filhos. Ele se casou com Sarah, ele a conheceu quando tinha 16 e ela tinha 13 anos. 8 anos depois, eles se casaram. Mas Jonathan Edwards também, ele teve vários problemas, ele sofreu com muitas coisas, tanto no pastoreio como na sua vida pessoal. Ele sofreu com enfermidades, com depressão, mas uma observação muito boa é que ele sempre via todas as circunstâncias, toda a situação com a visão puritana a respeito da vida. Ele entendia que a providência de Deus estava relacionada a tudo, e todos os acontecimentos, sejam bons ou ruins, ele tentava ter um aproveitamento para saber
para ser nutrido pela palavra de Deus, para entender que Deus estava no controle de todas as coisas e que todas aquelas coisas que pudessem acontecer ao seu redor, com a sua família, era uma forma dele ser transformado à imagem de Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, uma outra coisa aqui também, em Deuteronômio capítulo 32, o verso 35, foi o texto que ele usou para o grande sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Isso mesmo, esse sermão, até hoje as pessoas comentam que os ouvintes se seguravam nas pilastras com medo do inferno, com grande convicção de pecado e diziam: o que devo fazer para ser salvo ou irei para o inferno? Muita coisa aconteceu nesse dia, muitas pessoas ficaram atordoadas, ficaram de fato assim convictas do seu pecado. Até hoje tem um monumento no local dessa reunião em Enfield, lá nos Estados Unidos. Grande foi esse dia, que grande sermão que esse homem pregou através do poder do Espírito Santo. Como havia falado, ele era uma pessoa muito estudiosa. Jonathan era uma pessoa muito aplicada. Ele passava 13 horas estudando e foi durante todo esse tempo de sua vida que ele fez muitos livros, onde ele publicou muita coisa. Tem um livro muito bom pela editora Vida Nova chamada Aflições Religiosas, que fala um pouco da sua vida no pastoreio, como é que ele tratava, como era que ele agia nesse aspecto pastoral. Então, aqui a gente conclui o vídeo falando que ele foi um dos últimos puritanos, ou o último puritano dos Estados Unidos. E até hoje a gente conta, a gente lê, a gente estuda a história desse homem. Ele morreu em 1758, viveu apenas 55 anos, morreu por causa de algumas complicações que ele teve de uma vacina que ele havia tomado. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se você gostou da apresentação desse devocional, falando um pouco aqui sobre Jonathan Edwards, peço para que você, se não curtiu ainda, que você curta, compartilhe aí com as pessoas. E se você quiser ser um patrocinador, quiser nos ajudar aqui na produção de conteúdo, na manutenção do canal, vou te deixando aqui embaixo um link também para você estar falando diretamente com a gente através do WhatsApp, tá bom? Então, muito obrigado e pode aguardar os próximos vídeos para a gente estar concluindo aqui os 30 dias com Jonathan Edwards. Até mais!